Pronto, tudo bem, professora? Foi? Pronto, você estava falando de um aluno, dois que incendeia a sala com TDAH. Hum, Então, esses alunos específicos, eles conseguem transformar, né, a atmosfera da sala. E o que que eu fiz? Eu resolvi fazer, em vez de fazer o meu planejamento de acordo com a turma regular, eu resolvi fazer um planejamento para uma turma de alunos agitados. Então, a aula era em formato de ondas, né? Eu começava, eu tocava uma música calma e pedia para todo mundo deitar no chão. Então, eles já ficavam, nossa, deitar no chão, professor, o chão tá sujo, não sei o quê, vamos deitar no chão. Aí eles, como deitar no chão, já na cabeça deles já é, nossa, a gente vai bagunçar, porque a gente vai deitar no chão, que é algo que a gente não faz normalmente. Eles deitavam no chão. Aí eu apagava a luz da sala, colocava essa música calma e pedia para eles fecharem os olhos. Só que eles não queriam fechar o olho. Aí eu, então, vocês vão se concentrar e tentar mexer só o dedo midinho do pé esquerdo. E eles ficavam, aí, acabavam, para tentar mexer só o dedo midinho do pé esquerdo, então eles tinham que parar e se concentrar mesmo. Aí eu, não, agora vocês vão dançar o ritmo da música só com a sobrancelha. Então, eles não conseguiam fazer muita coisa, tá bagunçando, porque tinha que concentrar e fazer o ritmo da música só com a sobrancelha. Ou então, só com a ponta do nariz. Então, já começava nisso. Como era uma música calma, eles tinham que se concentrar nisso, conseguiam se acalmar um pouco. Aí, no finalzinho da música, eu, não, agora vocês vão se levantando em slow motion, em câmera lenta mesmo. Vão se levantando em câmera lenta e voltando para os seus lugares. Então, eles já achavam o máximo, porque eles tinham que fazer em câmera lenta. Aí, nisso, eu passava o conteúdo no quadro, ou então a atividade mais calma. Eles já tinham se acalmado, aí conseguia passar uma atividade mais calma. Aí, nisso, essa primeira atividade, né, do se acalmar, levava uns 3 a 5 minutos, e depois essa atividade mais calma, eu colocava entre 5 a 10 minutos, e depois eu já colocava uma atividade agitada. Então, eles tinham, por exemplo, se for escrever um trecho rítmico que estava no quadro, era atividade tal. Agora, eles vão ter que fazer esse trecho rítmico batendo lápis no caderno bem alto. Aí, eles tinham que fazer, então já era uma atividade agitada. Aí pronto, descontou toda essa energia, agora vamos voltar, sentar de novo e fazer, sei lá, uma atividade de solfejo. Então era sempre assim a aula, né? Uma parte muito agitada, uma parte mais calma, uma parte muito agitada, uma parte mais calma. Então fazia o meu planejamento voltado para esses alunos agitados. Entendi. Eu tive algumas turmas assim e eu experimentei de tudo, né? Experimentei atividades como essa, de puxar a turma para se acalmar, e experimentei atividades a mil por hora, a aula inteira, bah, 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 e tal. E essa eram as únicas que eu conseguia chamar a atenção deles assim. Turmas, e é muito relativo, né? Porque tem uma turma agitada que funciona aquela atividade que se planejou, e vai ter outra turma agitada que não vai funcionar, que aquela sua tática não vai funcionar, é muito aleatório, né? O professor, ele tem mais do que se preocupa, ele vai estar preocupado em resolver, ele vai estar preocupado em criar algum É, aspecto assim. Teve uma aula que foi um desastre de forma proposital, né? Porque eu testei na aula que eu falei baixo a aula inteira. E foi um desastre a aula, né? Assim, não rolou. Eles me desprezaram a aula inteira. E aí, ou seja, eu preciso, em algumas aulas, preciso me impor, preciso ser energético para chamar eles para o meu lado e conseguir dar aula, né? Era uma turma que parece que estão juntas desde criança, assim, desde nível 4, nível 5 e tal, primeiro ano, segundo ano, eles estão sempre juntos. Então, eles têm intimidade um com o outro e talvez isso dificulte para os professores, porque eles falam muito alto, eles, né? E essa talvez foi uma das turmas mais sofridas que eu tive, assim. E eu tô com eles há 5 meses só. E assim, e sem falar que o professor, pelo menos eu enxergo assim, professora,
nem todo dia você tá bem, cara. Todo dia, Isso. às vezes teve um dia de uma semana de cão, uma semana que você dormiu mal, que você estava doente, que você e às vezes, né? Então eu às vezes tenho tática também para o dia que eu vou render, né? Lógico, eu sempre tento me cuidar para chegar bem na aula, para poder render mais para meus alunos e tal. Mas tem dia que você não está bem, então você cria outros mecanismos de aula para a aula ser tranquila, para você também não se matar, né? Geralmente, Uhum. quando eu dou aula o dia inteiro, então é de 7 da manhã às 5 da tarde, então horas, 8 horas emendada a 1.000 por hora, não tem ser humano que aguente. Até perder peso eu perdi. Então, assim, foram experiências algumas que eu vou tentar esse ano mudar de tática em algumas coisas, em alguns aspectos, porque eu acho que não funcionou e tem coisas que funcionaram eu vou manter e o que não funcionou eu vou tentar fazer algumas modificações. Vou tentar também ter alguns resultados práticos, né? Vou tentar incluir na parte instrumental flauta e canto. Então, por exemplo, eu planejei para esse primeiro mês agora, de fevereiro, a gente começa das escolas, eu planejei criar um coral, sem eles saberem que eu vou criar o coral. Eles não sabem que vai rolar um coral, mas eu vou criar o coral sem eles saber que é um coral. Em que sentido? Eu planejei atividades agora para descobrir quem é que tem um talento natural, porque tem alunos que são afinados, rítmicos, né? Tem um ritmo, uma boa percepção rítmica de forma natural. Depois vou fazer desafio jogos, comprei fone, comprei uns aparelhos aqui para criar essas atividades e descobrir quem é que canta bem, quem é que é mais afinadinho e tal, para ir depois fazendo uma seleção em um coral específico, depois eu posso fazer um coral coletivo e tal, né? Mas eu não sei como essas turmas que têm às vezes um aluno com TDAH, como eles vão reagir com esses meus planejamentos, né? Talvez a minha grande frustração é a falta de apoio do próprio professor da classe, né? Porque você é um professor especialista, você chega e você assume a turma naquele dia específico, naquela hora, uma vez na semana e tal. E Às vezes o normalmente, próprio no horário da nossa aula, é o horário do lanche dele, é o horário para ele ir no banheiro, é o horário de descanso. Então, ele é vai o horário é o horário que às vezes eu chego, o aluno tá comendo ainda e não tá nem aí se ele quer terminar de comer, irmão. Deixa eu terminar. Então você já perde um tempo. Ou você pega na volta do intervalo que eles demoram a voltar e tal. Nossa, pegar a Então, turma agitada depois do intervalo dá vontade de chorar. assim, a turma não rende. Mas ano passado eu fiquei calado, mas esse ano eu vou reclamar. Eu vou espernear, né? Ou falar para a coordenação, digo, olha, essa turma não vai render. Por quê? Porque a escola não me ajuda. Outra coisa que eu fiquei muito calado, que eu criei muito, é falta de recurso, porque às vezes você tem as ideias para ministrar as aulas, mas você precisa de recurso para. E se você for tirar do seu bolso, acabou, você não ganha nada, você tem que Uma comprar. coisa que eu usei muito foi, até depende do conteúdo, mas eu usei muito elástico, pular elástico para trabalhar ritmo. Uhum. Copo de plástico. Ah, fulano, vocês agora, a missão de vocês é trazer copo de requeijão ou então copo de plástico para a aula. E a gente vai trabalhar leitura rítmica, então treinar tal música, fazendo percussão com copo. É ver também até onde dá para a gente conseguir com poucos recursos, fazer pequenas Não, adaptações. tudo isso eu fiz, professora, tudo isso eu fiz. Teve uma coisa que eu criei, por exemplo, tem uma turma que geralmente tem uma escola que eu leciono que eu tenho uma sala, uma brinquedoteca. Eu posso dar aula na sala, mas eu gosto dessa sala, por quê? Porque tem um carpetão assim que você deita gostoso e o ambiente é legal, o ar-condicionado gostoso e tal, então aquela sala tem espaço, liberdade para a gente, então eu gosto. Só que na transição para a sala de aula, meu amigo, essa transição
a galera quase derruba a escola. Então, como controlar isso? Então, inicialmente, eu fiz um ônibus de elástico, que é só elástico. Não sei se você já brincou assim quando criança, Uhum. que é o ônibus é o elástico e cada um entra e tal. E depois eu criei o ônibus maluco, eu fiz a parte da frente e a de trás, e aí nas transições sempre eles estavam fazendo essa transição no ônibus maluco, foi o maior sucesso, só que depois de um tempo foi um maior chororô, porque todo mundo queria ser motorista. Eita. E esse ano eu vou criar uma lista, né? Toda aula tem que ter um nome diferente, vou marcando. Então, vai rolar esse tipo de coisa esse ano. Então, assim, claro, os poucos recursos, usei bastante coisas baratas, recicláveis e tal. Mas eu estou com outras ideias Posso que eu interromper? Eu não sei preciso se de na um escola que investimento você maior. dá aula tem, Como é, mas professora? eu não sei se na escola que você dá aula tem, mas uma coisa também que eu gostei muito foi, pelo menos, usar slide, projetor, né? E Tem demais. Tem uma que tem, um outra canal, mais difícil, mas eu vou tentar usar mais. Teve uma aula que eu fiz com uma coisa como um cinema. Ah, essa foi, eu adorei. Eu coloquei os musicais da Disney, só as aberturas, só as partes-chave. Ah, meu amigo, a turma cantou todos os refrões, todos. E foi uma experiência. É muito legal quando você acerta, né? é, Né? A sensação um assim, canal você. chamado Virtual É. Musical Minds, Como que é? um canal no YouTube chamado Virtual Musical Minds, Hum. que tem diversas formas de musicogramas. Tem de flauta, tem de ukulele, tem percussão para mão, tem leitura rítmica, da introdução até mais complexo. Eu Professora, usei, você precisa me dar esses recursos. Já falou duas coisas que eu preciso. É, que legal. ajuda muito, porque aí eles vão ter que ficar concentrados, por exemplo, em bater palma daquele jeito, ou então tocar, tem até para flauta doce. Então, as musiquinhas estão lá, a posição da flauta no canto, a partitura aqui, o nome da nota aqui embaixo. Então, Que assim, tem legal. três formas de você ler a partitura. E a nota da vez, ela vai piscando de acordo com a cor, né? Usando aquelas cores. Eu acho que ele ainda usa aquele padrão das cores dos Moonwalkers até. O dó vermelho, o ré laranja. Uhum, uhum, uhum. Tá, que Então, legal, que é legal. muito E é um legal. excelente recurso, já que a partir do segundo ano, esse ano, do segundo ao quinto, eu vou utilizar o recurso da flauta. Eu tentei, uma escola que eu tentei de tudo. A gente experimentou o ukulele, experimentou o violão, eu fiz piano digital. Para os maiores, esse ano eu vou criar uma banda digital com um aplicativo. Então, tem várias ideias legais que a gente vai aplicando. Às vezes funciona, às vezes não, que você vai... É um eterno pesquisador, né? É. De sala Tem um de aula. recurso que eu usava muito numa turma específica. Quando eu percebia que eles começavam a dispersar, era uma turma que sempre falava muito de música, mas às vezes eles dispersavam. Eu colocava nos slides musicograma, então eles vão ter que fazer uma percussão corporal. Aí era sempre uma música que eles gostavam, que na época era Dance Monkey. Aí eu colocava e eles tinham que bater, fazer a percussão. Então, como era a música que eles gostavam, eles estavam lá fazendo barulho lá atrás e eu jogava na tela. Então, os que estavam mais na frente, eita, é aquela música. Eles começavam a dançar e fazer a percussão corporal da música de acordo com o que estava lá na tela. Aí ia chamando a atenção dos que estavam lá atrás. Aí eles entravam e começavam a fazer. É. Agora que vocês fizeram, Eles, vamos lá. eles, eles entram na aula já através de uma atividade. Já fiz isso, é muito legal também fazer isso. A gente Professora, vai ter curso, não eu, tem. É que nem na educação especial, não tem uma uma fórmula forma, que vai dar certo com todo mundo. um É, material didático que é uma receitinha. Você chegou ali, pegou, vai dar funcionar. Não tem isso, né? Você tem que ir não descobrindo tem, não mesmo. tem. Às vezes surgem ideias durante a aula, durante a atividade, surge uma outra ideia que você é real. Eu estou sempre tentando novas ideias. Os últimos estágios da licenciatura foram muito importantes para mim, me dar uma base, né? Mas eu também estou tentando criar a minha própria
minha própria filosofia de ensino tem dado certo. Estou muito realizado com o que eu tenho feito. Mas eu estou Uhum. sempre querendo mais. Esse ano eu vou aplicar muito origami, justamente por falta de recurso. Porque eu queria fazer um quadro com vários bonequinhos e tal, e fazer contação de história, né? Isso já para a educação infantil. Nossa, E, contação e, e, de história é incrível. e tal, mas aí falta de verba, o que, que eu vou fazer? Origami, porque você pega uma folha de papel ofício, e esse final de semana eu aprendi a fazer um peixinho que abre a boca, aprendi a fazer uma ave que bate as asas, fiz anéis, e fiz mais o que uma tartaruga. Então eu estou animais marinhos, porque o primeiro mês eu vou usar as cores, eu vou trabalhar cores. Então eles, para eles aprender todas as cores, só que isso vai estar envolvido animais, música, instrumentos e parte coreográfica, né? Então usa todos os recursos, todos os Na sentidos. educação infantil, teve uma escola que eu usava muito fantasia. Então, eu escolhia temas e eu tinha uma sala, eu tinha conseguido uma sala que a escola estava em reforma e eles não tinham passado uma turma ainda para aquela sala. Eu, não, essa sala vai ser minha por enquanto. E só faltar, a sala estava pronta, só faltava transferir, comprar as cadeiras, alguma coisa assim. Aí eu, pronto, eu jogava uns tapetes lá e enfeitava a sala com o que tinha de decoração no almoxerifado da escola e escolhia temas. E como eu trabalhava com teatro também, porque eu estudei teatro desde os 14 anos e trabalhei um tempo como atriz de teatro também. Então, eu tinha algumas roupas, umas fantasias, e pegava as histórias e incluindo na temática. Então, na educação infantil, as crianças ficavam apaixonadas. E no Fundamental 1, às vezes, eles achavam que eu era louca mesmo, mas estavam super na onda. Meu Deus, essa professora é doida, ela tá É, fantasiada de velha hoje, aí no outro dia, ai, ela tá fantasiada de fada andando pela escola, essa doida. Mas aí era assim, era professora engraçada. mas é muito legal. Eu também fiquei com eu acho que se o professor ele não tiver a fama meio de louco, eu acho que ele não entrou no personagem, né? É muito legal, assim, porque tem uma escola que eu não consigo dar quase 3, 5 passos sem receber um abraço. Isso é. Nossa, é muito bom. Eu sou professor e tal. Tem um que me chama de professor Danilo, né? Não aprendeu. As professoras é Renê, rapaz. Ele, professor Danilo, meu amor, não sei o que. Eu digo, Danilo, eu digo, oi, né? Você não liga pro nome e tal. Uma turminha de um aninho na escola que eu dava aula antes, eles não me viam, né? Eu entrava na sala, eles, cuculelê, porque eu tocava Ah, ukulele com eles. Então, eles olhavam para mim, vinham me abraçar e chamavam cuculelê, cuculelê. Eu achava tão fofo, mas falava é, o nome do instrumento que eu tocava. Aí eu é. achava muito. Professora, tem um caso, assim, que eu não faço a mínima ideia como resolver. Eu fui um pouquinho negligente. Eu tenho uma ideia do que fazer agora, mas você pode opinar, que é um caso de um aluno que ele é autista e ele fica no universo dele. A aula rola, né? Acho que é primeiro ano. A aula rola e ele fica no canto, ele gosta de Lego. É Lego que se chama? Os quadradinhos? Sim, Lego, Ele é né? Que hiperfocado. encaixam. Os quadradinhos que vão. Ele é hiperfocado nisso. E aí, primeiro ano, ou seja, tem 6 aninhos, 7 aninhos, né? E aí a turma é massa, a turma assim é super animada, super agitada. Essa é, eu vou fazer uma lista. Esse ano eu comprei um caderno para anotar isso. Aí quando eu vou criar códigos, quando a turma hiper agitada, eu sei lá, eu vou criar algum código. Opa, turma vermelha, que é para mim saber quais turmas eu tenho que trabalhar algo específico, né? Aí ele faz parte dessa turma hiper agitada e o universo dele é muito particular. E eu fico sozinho, ou seja, eu entro, a professora sai. E que eu não reclamei ano passado, mas esse ano eu vou reclamar. Porque assim, fica impossível de eu controlar uma turma a 220 por hora e mais um aluno que ele é hiperfocado em algum, né? Então, assim, como eu posso trazer ele, eu não sei se ele é severo, mas a comunicação dele, eu acho que ele não fala,
Se fala, fala poucas palavras e tal. Nesse contexto, eu imagino que eu tenha que me aproximar do pai, ou dos pais e do terapeuta, da professora também, envolver assim mais pessoas para poder me ajudar e tal. E como você falou, uma coisa que você falou, talvez assim, de toda esse nosso bate-papo aqui, se eu tivesse que escolher só uma palavra, né? Só uma coisa que você falou que isso que já vai ficar, que é preparar a aula para o que dá trabalho. E o resto vem na onda e tal. Então isso foi discipulador agora para mim. Eu vou pegar os TDAH, né? E montar a aula para ele, e o resto vem na onda e tal. Vai ser legal. Mas esse Respira aluno, fundo e você é, consegue. mas esse aluno ele me assusta, né? Esse aluno ele me dá medo. O que que eu faço? Eu fico, né? A gente fica com medo de ser incompetente, né? De não poder envolvê-lo. Mas o que que eu posso fazer quando ele está assim? Então, você disse que ele tem um hiperfoco dele em Lego. É, Lego para o ensino de música é uma coisa incrível. Eu já certo. digo logo, você pegar Lego já é um material barato, assim, não da marca, mas assim, Hum, você encontra em qualquer loja dessas de esquisita, sacolão, aquelas tigelas com um monte de Lego, né? Desses negocinhos de encaixar. Eu já penso assim, você usar o Lego para leitura rítmica, eu não sei o que você vai trabalhar, mas tipo, dá para você usar o Lego de acordo com o tamanho, a duração das figuras de tempo, e você pode até comprar a tinta e pintar o Lego, o spray, né? De acordo com as notas. Usar a comparação das cores com as notas musicais. Você pode até usar o padrão dos Boomwalkers, né? Então, o dó vermelho, ré laranja e assim por diante. E usar isso, as notas mais longas, mais curtinhas. Então, você já tem o hiperfoco dele que já dá para fazer. Você pode usar isso tanto através de desenhos, quanto, sei lá, desenhar uma partitura e na partitura, em vez da bolinha, ser um tentar LED. criar instrumentos musicais com Lego e escutar o som desses instrumentos. Ou então uma historinha, o Lego vermelho, sei lá, o Lego, você coloca um nome no Lego vermelho. Ele queria tocar o violão. Ah, mas o Lego amarelo queria tocar uma bateria, entendeu? Você fazer historinhas com os Legos. E você disse que ele é não verbal. Então, se ele é não verbal, você pode ver com a família, ou até, sei lá, se tem algum professor que acompanha ele, ou a professora da turma, ou até a própria coordenação, ou a psicóloga da escola, se essa criança utiliza prancha de comunicação alternativa. O que é isso? São uns materiazinhos com as figurinhas. Então, por exemplo, uma é escrito eu, a outra quero, e a outra comer, ou ir no banheiro. Então, você pode até pesquisar na internet, prancha de comunicação alternativa, ou comunicação alternativa que, autismo. que, que geralmente os autistas ele tem que se criar uma alternativa de comunicação, né? Porque Para tirar aí, eles do universo deles. esse meu aluno fortão, que a gente falou no início, ele usava alguns gestos. Então, por exemplo, quando ele fazia assim, juntando, né, um dedo no outro e esfregando, ele queria dizer que queria biscoito. Porque esse sinal eu não faço ideia, mas era o sinal que ele fazia com Era a o sinal cuidado dele, né? Ele criou esse sinal? Ele criou esse sinal? para dizer que ele estava com fome e queria biscoito. Que legal. Então, são sinais, assim. Então, depende muito quando a pessoa é não verbal, de como ela se comunica. Então, o mais comum que eu vejo é essa prancha de comunicação alternativa, ou até a comunicação alternativa em si. Tem os que são chaveiro, então, no chaveiro, nesse rolinho, tem palavras específicas. Então, você pode usar, se ele é não verbal, você pode usar com a turma. Pega um TNT, sei lá, e prende assim, e alguns instrumentos, então, e palavras. Eu quero. Aí chama um coleguinha que é verbal para ele fazer. Aí chama o outro. Aí chama esse aluno.
Aí, se ele não Que vier, massa. ele não vai vir, entendeu? Você vai treinando aos poucos. Aí você chama um dia, nesse primeiro dia ele não vem. Aí vai chamando outro colega. Vai ter um dia que talvez ele se interesse. Porque aí, por exemplo, nos desenhos, É uma conquista, então. é, Você tem que, você tem que montar a aula e esperar conquistá-lo, né? exatamente, você vai aos poucos. Não vai ser no primeiro dia que você vai conseguir e vai dar certo, não. Ou então vai ter um dia que vai dar muito certo. E no outro dia já não vai dar tão certo assim. Mas você pode usar essas técnicas. Pega o interesse específico dele, o hiperfoco dele. É bom conversar com a família também, para ver como eles fazem. Você pode solicitar na escola uma conversa com a família, entendeu? Já É você porque já ensinou eu o que lembro você pede. eu lembro de uma aluna, mas aí já foi na minha escola, na Clave de Sol, né? Ah, E uma escola de música especializada que tinha um aluno autista e a mãe era muito, mas muito participativa e isso ajudou muito, né? faz Porque como total a mãe, porque como a mãe conhecia tudo, dizia, olha, quando ele fizer isso é porque ele quer isso. Quando ele fizer isso, assim, assado, ele quer isso e tal. Então, a mãe já conhece os sinais, a forma de comunicação dele e tal, e vai já te dar ali um feedback que vai facilitar o seu trabalho em sala de aula. Eu entendo isso. Muito quando a legal. família participa, nossa, faz total diferença. Porque É, não adianta só a escola tentar fazer. Quando a família chega junto, acho que é o melhor de tudo. A gostei diferença. desse, gostei dessa, desse planejamento que a senhora falou para acalmar e agitar a turma dos TDAHs, né? É uma alternativa muito legal, né? Já me surgiu mais ideias aqui, já veio mais ideias para essas turminhas, mas muito legal. Professora, eu queria agradecer, assim, foi um papo delicioso, aprendi demais. Queria que se tivesse alguém aqui de Natal, que a senhora tem alguma proximidade e queira indicar para me entrevistar esse ano, eu quero pelo menos um educador por mês, né? Eu vou continuar entrevistando instrumentistas, né? Esse mês eu escolhi a senhora como a senhora, né? Senhora, jovem senhora, é respeito, tá? Escolhi você como educadora. Próximo mês tem uma menina aqui que é a Buba, não sei se você conhece a Buba, Hum, como educadora também, e eu vou convidar outras pessoas. Eu também quero pessoas que tenham inscrito. Depois eu vou dar uma lida nos seus outros trabalhos, se puder mandar, ficarei grato, né? E se deixar sua agenda um espaçozinho, porque eu acho que eu vou voltar a lhe chamar esse ano ainda para mais um bate-papo. Quem sabe até com outro educador dessa área especial. Podemos falar também sobre o seu tema de mestrado. Eu quero muito esse ano investir em bate-papos com educadores, né? Porque é a área que eu estou trabalhando e depois eu quero transformar talvez esse trabalho aqui, esses bate-papos em algum trabalho acadêmico. Depois eu vou assistir as entrevistas novamente, vou escrever, vou esmiuçar. Talvez eu tenha que lhe chamar de novo porque rolou, mas aqui eu poderia ter falado isso aqui, não falei, esqueci e tal. Depois colocar isso no papel e quem sabe virar um trabalho de mestrado. Não quero, assim, pensei em meter a cara em fazer uma pós e tal agora, mas eu quero trabalhar, eu quero experiência de sala de aula, quero viver muito a sala de aula, ganhar experiência, ganhar uma casquinha grossa e depois eu vou teorizar tudo, porque a gente sempre parte que tem que teorizar para depois ir para a prática, mas eu estou fazendo o universo diferente, eu quero praticar, viver e depois eu vou teorizar o que eu estou vivendo. e nessa temporada agora, né, você está entrevistando educadores musicais, você está recebendo, então, várias dicas e vendo vários comentários de como é a realidade em sala de aula. Demais. No final do ano passado, eu entrevistei o Denis Silva, que é um baixista que trabalha no município, no estado, e já pesquei um monte de coisa, né? Porque eu acho que o que ensina é a vida mesmo. Às vezes, só em você relatar suas experiências, hoje já me edificou e já me deu várias
acendeu várias luzes aqui, lanternas, e isso vai me ajudar bastante. Então, imagina isso o ano inteiro. Ah, vai ser demais, vai ser muito legal. Fora das especialidades, às vezes eu vou entrevistar um professor do ensino médio e tal, e o cara fala das experiências dele, porque eu também ensino até o 8º ano. E eu Uhum. tive uns pega assim com jovens esse ano, com o 8º, 7º ano, que não é fácil também, é outra realidade, né? Você dá aula para criança do nível 1, 2 e 3 é uma delícia, porque se você conquistar eles, é muito legal, você Uhum. fica de cabeça para baixo, você corre, eles correm, então é muito legal quando eles amam você e amam sua aula. Mas o adolescente, ele tem as suas aborrecências, né? Sua vida, seus problemas, seus dramas, e você tem que vivenciar esses dramas ou absorver isso. Então, as minhas experiências têm sido muito legais, assim, e eu acho que esse bate-papo aqui vai me trazer uma outra bagagem, né? Depois eu quero teorizar tudo isso. Mas muito obrigado pelo bate-papo, ele Eu me que dá esse agradeço o tempinho. convite. E dizer que eu sempre admirei você na universidade, eu queria ter sido tão estudioso quanto você, né? Tá tanto na biblioteca quanto eu deveria, mas não estava. E eu acho que você conquistou um certo respeito, né, na própria universidade entre os colegas por isso e por ter focado num tema tão especial, que é a educação inclusiva. Isso é muito especial. E poucas pessoas se interessam e amam esses alunos que com algum tipo de transtorno, às vezes eles são desprezados e você abraçou e amou, né? Admiro demais a professora Catarina Chin, com certeza vou entrevistar ela Nossa, esse ano, maravilhosa. ela tá na minha lista, né? Ela estava mestrando, não sei se com certeza ela deve ter terminado já o mestrado. Com certeza Né? eu vou entrevistar ela. Eu sei que faz no final do mês passado ela estava para qualificar o doutorado dela. Ah, a mulher na época que eu estudei com ela estava doutorando, já está mestrando, já está doutorando, mas tudo bem. Mas é isso, tá? Agradecer, queria que você dissesse aí as últimas palavras aí do nosso bate-papo. Ah, eu quero agradecer o convite. Pode chamar sempre que precisar. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar o que a gente sabe, né? A gente teve a oportunidade de estudar numa escola ou numa universidade pública. Então, a gente recebeu muita coisa de graça ali e está compartilhando tudo que a gente sabe também para várias pessoas da mesma forma. É incrível. Então, eu só quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco do que eu sei e essa troca de informações também é muito legal. Que massa. Obrigado, tá? A gente vai se falando, se puder, me manda essas informações que a senhora comentou hoje, o jogo, o Uhum. site, todas as dicas e seus trabalhos que eu quero continuar lendo. Eu achei super interessante, achei muito bem escrito e muito cronológico, né? O seu, a sua dissertação, assim, foi de uma sentada só, né? Eu sentei, pá, e foi muito Foi. legal. Quando é interessante, assim, é muito legal, né? Às vezes tem dissertação que ela não vai fazendo muito sentido, mas a sua foi muito cronológica e muito bem escrita, então É é uma coisa gostoso que às ler. vezes o pessoal da academia reclama muito comigo, porque eu não consigo enrolar muito. Quando eu vou direto no assunto, eu não consigo ficar enrolando para conseguir mais página. Foi uma bronca que eu levei até da banca, mas é algo meu, eu não consigo embromar muita coisa. Quando eu foco no assunto, vai direto ao assunto e eu vou escrever sobre esse assunto. E é muito legal, mas é muito fica bem escrito na minha concepção, né? Porque a academia tem isso de ser prolixo, né? É, Mas estava escrito e foi gostoso e super interessante. E ali já terei algumas lições. Aí me surgiu a curiosidade de ler os outros trabalhos, né? Que você tenha. E o que tiver aí, manda para mim. Senão eu vou pesquisar e tal. Tá bom? E tá bom. durante o ano eu entro em contato para a gente fazer mais um bate-papo. E se tiver mais alguém que a senhora acha interessante, que eu
entreviste, olha, eu acho que tem um educador aí que eu acho que vai ser muito legal, até de uma área antagônica, né? Não tem problema, não precisa ser educação inclusiva, pode ser outros temas, porque eu não quero só entrevistar de um tema, não é? O Uhum, podcast é sobre música e músicos e educação musical, então qualquer assunto vai ser pertinente. Eu recebi um telefone uhum. agora de um terapeuta musical. Não sei o que o terapeuta musical faz. Isso vai ser muito legal, essa entrevista. É. Então, outros focos, assim, outros temas, outras características de educadores, né? Vai ser muito legal bater Uhum. papo e imagino o quanto eu vou aprender. Tá bom, professora? Obrigado, um abraço. Deus abençoe a família, tá? O Senhor maridão também. aí e a é filho ou filha? Filho. O filho, Deus abençoe sua família linda, tá? Em nome de Jesus, tá? Obrigado, fica na paz. Tchau, tchau. Tchau.